ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de sessão da Comissão Mista de Acompanhamento das Medidas Relacionadas ao Coronavírus do Congresso, quando explicou as ações do governo federal no enfrentamento da pandemia. Paulo Guedes mostrou como o governo central vem agindo para disponibilizar recursos para que os governadores e prefeitos realizem as ações necessárias para diminuir o contágio e tratar os doentes, além das ações para a preservação da economia e dos empregos. Assista. É um prazer estar aqui com os senhores. Eu acho que a comissão tem uma missão nobre e importante, porque o nosso papel é desenhar os programas de auxílio, apoio para salvar as vidas e preservar os empregos. E uma vez que o dinheiro saia daqui, e como tem saído, nós temos aprovado os programas, eu vou mencionar, a última vez que nós conversamos, nós estávamos em torno de 500 bilhões, nós chegamos agora à marca de 1 trilhão. E todos esses programas devem ser justamente acompanhados e monitorados por essa comissão. Nós temos o maior empenho em tentar atingir o máximo de alcance para a proteção do povo brasileiro, tanto do ponto de vista de saúde, como também do ponto de vista de proteção econômica, e nós nos sentimos honrados também de saber que o Senado e a Câmara estão acompanhando os nossos trabalhos em busca dessa transparência, em busca dessa efetividade que todos nós desejamos. Então eu vou fazer uma rápida recapitulação de onde estamos, quais são os próximos passos, e aí vamos então às perguntas e ver se podemos esclarecer. No dia 11 de maio, o senhor se lembra, o ministro Mandetta foi ao Congresso, eu fui junto, o presidente do Banco Central também, e foi oficialmente comunicada a pandemia. No dia 12 de maio, houve o primeiro caso no Brasil. Em uma semana, nós tínhamos liberados já compulsórios, primeiro de 135 bilhões, depois de mais 65, 200 bilhões de compulsório, 5 bilhões, saímos já da sessão no 11 de maio, decididos a transferir para a saúde. Eu me lembro até que a frase que eu usei na época foi maldosamente utilizada depois, que eu disse, olha, vamos pegar esses 5 bilhões, vamos começar o combate já. Esse dinheiro que é objeto de uma disputa política vai ser usado para pulverizar o coronavírus, vamos atacar o coronavírus com esses recursos. Quer dizer, nós saímos satisfeitos e felizes pelo apoio do Congresso de apanhar 5 bilhões de reais, que eram objeto de uma disputa política da emenda do relator, e, na mesma hora, inclusive com o apoio da oposição também, direcionarmos esses recursos imediatamente para o Ministério da Saúde. Então, no dia 11, tomamos conhecimento da pandemia. No dia 11, no Congresso, eu tenho orgulho de dizer que o Congresso se moveu imediatamente, tomando conhecimento da pandemia, aprovou ali no ato 5 bilhões de reais como recursos para esse ataque inicial ao coronavírus. Logo depois, então, nas 2, 3 semanas subsequentes, 200 bilhões de recolhimento compulsório, depois mais 100 bilhões de linhas de empréstimos do BNDE, mais 50 bilhões de linhas de empréstimo, 100 bilhões da Caixa Econômica Federal, depois mais 50 bilhões de linhas de empréstimo do BNDE, então já estávamos com 200 de compulsório, mais 100 da Caixa, mais 50 do BNDES, então já eram 350 bilhões, e logo depois também antecipamos o 13º dos benefícios de pensionistas e aposentados e diferimos os impostos a serem pagos pelos pagadores de Simples e também a arrecadação de FGTS. Eram mais 150 bilhões. Então, em 2 ou 3 semanas, nós mobilizamos 500 bilhões de recursos sem entrarmos no espaço constitucional. Tudo isso foram esforços infraconstitucionais. Ou seja, antes de termos a licença para gastar extraordinariamente nesse ano, que seria dada pelo Congresso Nacional com a PEC de guerra,
nós já tínhamos mobilizado 500 bilhões. E logo depois veio a PEC de guerra, primeiro num parecer do ministro Alexandre Moraes, nos autorizando a nos movimentarmos, e logo depois a Câmara também promovendo a PEC de guerra, e logo depois o Senado aprovando, abrimos um espaço adicional. Então lançamos o auxílio emergencial. Pegamos 1.200.000 famílias que estavam na fila para entrarem no Bolsa Família e colocamos imediatamente todo mundo para dentro, porque a instrução do presidente tinha sido exatamente: nenhum brasileiro pode ser deixado para trás. Então, em vez de o processo natural de 5, 6 meses, observando se é fraude, se é legítimo, se há uma elegibilidade da família para entrar no Bolsa Família, nós preferimos botar todo mundo dentro e depois, então, faríamos o filtro, exatamente para não correr o risco de deixar alguma família que merecesse do lado de fora. Então, fizemos o auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial passou a mais ou menos envolver uma ordem de recursos acima de 50 bilhões, são 50 bilhões por ano. E então foi a nossa descoberta de que havia 38 milhões de invisíveis no Brasil. 38 milhões de pessoas que não tinham registro, simplesmente não há registro. Isso vai desde a pessoa humilde, do faxineiro, do vendedor de balas nos sinais de trânsito, que a gente encontra todo dia, ou encontrava todo dia, aos vendedores Deu uma travada aí, ministro. Pronto, ministro, pronto. Ministro, o senhor podendo, pode reiniciar, ministro. O senhor estava falando dos invisíveis, tá? Parou ali, nos invisíveis. Estou ouvindo bem, tá ok. Perfeito. O senhor imagina agora, se para fazer essa conference call nós temos essa dificuldade, imagine entregar dinheiro para 64 milhões de pessoas espalhado pelo país inteiro. Exatamente. Está vendo porque que volta e meia tem uma reclamação desses programas nossos, né? Exato. Isso aqui devia ser bem mais fácil, né? E a gente tem esse problema também. Mas então eu dizia aos senhores que descobrimos 38 milhões de invisíveis. Entre esses invisíveis, 8, 9, 10 milhões são realmente muito pobres. Já os outros 30 milhões, 25 a 30 milhões, são empreendedores, são trabalhadores por conta própria. É gente que está por aí se virando, ganhando a vida. E que vai ser objeto de um programa nosso próximo, que vai ser o Verde Amarelo. O programa Verde Amarelo, exatamente para nós darmos dignidade a essas pessoas que lutam em defesa da própria vida, da vida de suas famílias, e que estão completamente desassistidas pelo Estado. Eles são invisíveis realmente. Nós nem sabíamos o número dessas pessoas. O cadastro único não tinha informações sobre 38 milhões de brasileiros. Bom, o resultado disso é que nós colocamos, então, em cima daqueles, só para recapitular, tínhamos 500 bilhões de espaço infraconstitucional. Quando houve a aprovação da PEC de guerra, imediatamente lançamos o auxílio emergencial, mais 150 bilhões, justamente para proteger os brasileiros desassistidos. Sejam porque eram pobres, completamente sem condição de sustentação própria e não havia sequer registro da existência deles, seja porque eram trabalhadores que tiveram subitamente sua condição de trabalho interrompida. É a faxineira, é o jovem que vendia bala no trânsito, é o chofer de táxi, que agora não havia mais movimentos nas ruas. Então, nós abrigamos esses 38 milhões de invisíveis, mais os 20 milhões de brasileiros que já estavam no Bolsa Família, totalizamos pagamentos de 64 milhões de brasileiros. Para os senhores terem uma ideia, apesar da queda brutal na produção, no comércio, a massa salarial no Brasil subiu. É um dos pouquíssimos países que conseguiu fazer a massa salarial subir.
há mais recursos circulando hoje do que havia quando começou a crise. Então, nós conseguimos efetivamente atenuar o choque econômico que seria dado nessa economia caso não tivéssemos agido com tanta força. Logo depois, mais 150 bilhões liberamos também em programas para estados e municípios. Os senhores observaram e acompanharam as negociações e esses recursos foram divididos. Primeiro, 8 bilhões que nós fizemos de transferência fundo a fundo, do Fundo Nacional de Saúde, direto na veia dos fundos estaduais e municipais de saúde. Depois, mais 2 bilhões para o Sistema Único de Assistência Social. Depois, mais 16 bilhões para o Fundo de Participação de Estados e Municípios. Embora a nossa arrecadação caísse, nós mantivemos os repasses no mesmo nível do ano passado, exatamente para que estados e municípios não sentissem tanto o impacto da queda do ICMS e do ISS. Então, totalizamos aí mais 300 bilhões constitucionalmente permitidos, 150 para o auxílio emergencial e 150 para estados e municípios, numa longa negociação, que eu diria que nem foi tão longa assim, porque quando os governadores vieram, nós fizemos uma semana de conversa, 2 semanas depois eles voltaram pedindo mais recursos, então nós fizemos também esse acordo e os recursos foram liberados. Então, da nossa parte, tínhamos liberado já então 800 bilhões, 500 infraconstitucionais, 150 de auxílio emergencial, mais 150 para estados e municípios, chegamos a 800, e aí lançamos mais 100 bilhões de créditos. Aí já dividimos o mercado de crédito em 4 segmentos. Primeiro, que foi uma medida, aliás, eu preciso mencionar essa medida, ela é muito especial. Antes de eu entrar em crédito, houve um programa particularmente que eu considero um dos mais bem-sucedidos. E com a maior franqueza, os programas de crédito, justamente onde nós temos o time mais técnico, nós temos uma equipe muito forte tecnicamente nessa área financeira. É o presidente do Banco Central, Roberto Campos, é o presidente da Caixa Econômica, que é o Pedro Guimarães, é o presidente do BNDES, o Gustavo Montezano, o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes. É um grupo tecnicamente muito forte e eu até dei esse exemplo, às vezes o time é o do Barcelona, mas perde também, perde jogo também. Então, apesar de ter tido um time muito técnico nessa área de crédito e finanças, a verdade é que o desempenho do nosso time, eu me incluo juntos, nessa fronte de crédito, foi muito difícil, porque a verdade é que, como travou o país inteiro, a necessidade de capital de giro triplicou, quadruplicou. Então, mesmo expandindo o crédito como nós expandimos, a verdade é que continuou insuficiente. Então, nós continuamos o tempo inteiro aperfeiçoando os programas em busca de um melhor desempenho. Então, lançamos, eu vou falar dos programas de crédito já, mas primeiro eu quero dizer que houve um programa extraordinariamente bem sucedido, que está sob, inclusive, a orientação do nosso secretário especial de Trabalho e Previdência, que é o Bruno Bianco. Ele está aí conosco também. E o programa foi muito bem sucedido, porque em 5 ou 6 semanas, quando os americanos demitiram 30 milhões de trabalhadores dos mercados formais, o Brasil protegeu 10 milhões de empregos. 10 milhões de pessoas que seriam demitidas e se inscreveram no programa BEM, que é o benefício emergencial, que permitia a livre negociação dos salários. Então a empresa dizia, olha, em vez de eu demitir, eu vou dar meio expediente, vou pagar só metade do salário, e o governo vem e faz uma suplementação salarial. Com esse programa, 10 milhões de trabalhadores foram inscritos e seus empregos foram preservados, o que é algo extraordinário. Da mesma forma que o nosso desempenho, eu tenho a maior franqueza em reconhecer que na parte de crédito
ele não foi satisfatório até o momento, e nós continuamos aperfeiçoando nossos programas, para o dinheiro chegar na ponta, que era a maior reclamação. E eu tenho também que dizer que, do ponto de vista de manutenção de emprego, eu considero um dos programas mais bem-sucedidos do mundo, porque no mercado formal americano, em 5, 6 semanas, demitiram 30 milhões, e aqui nós a demissão de 10 milhões. Houve, nesse mesmo período, uma demissão de em torno de 1 milhão de pessoas só no mercado formal, o que foi absolutamente excepcional, foi extraordinário. Então, isso aí eram mais 50 bilhões. Então, eram 500 do infraconstitucional, 150 de estados e municípios, 150 bilhões do emergencial, mais 50 bilhões desse programa, na verdade, 51 bilhões desse programa de benefício emergencial para as empresas manterem o emprego dos trabalhadores. Logo depois lançamos também o FOPAS, que era o plano de folha de pagamento de salários, em torno também de 40 bilhões, sendo 34 do governo e 6 do sistema bancário. Mas aí chegamos praticamente a 900 bilhões. Esse era um plano que dizia o seguinte: se você quiser manter seus trabalhadores, vem aqui e apanhe capital de giro para continuar pagando a sua folha. Então você podia até usar uma combinação. Você pagava metade do salário e deixava o governo suplementar a outra metade, e mesmo para a metade que você, empresa, pagaria, você tem o capital de giro, que era o FOPAS, que eram também mais 40 bilhões. Então, chegávamos a 900 bilhões. Aí lançamos, ainda com a reclamação que o dinheiro não chegava na ponta, fomos aprofundando os programas. Lançamos primeiro um programa que eu também acho que será muito bem sucedido, levou algum tempo para sair, mas está na forma agora e finalmente saiu, que é o que nós chamamos de PRONAMP, é o Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Esse programa tem 15,9 bilhões, agora ele tem uma característica muito interessante, que é o seguinte: a Receita Federal, que acompanha os pagamentos de impostos nos últimos 2, 3 anos, selecionou quem são os pagadores de impostos, 3 milhões e 200 mil microempresários que sempre pagaram seus impostos em dia. Então, são bons brasileiros, cumpridores dos seus deveres, criam empregos, pagam um imposto simples, que é o imposto para a faixa mais baixa, justamente, de empresas, e eles, de repente, tiveram os seus negócios destruídos, interrompidos. Então, o que a Receita Federal fez? Está ligando para 3 milhões e 200 mil pequenos empresários, na verdade, microempresários, e dizendo: olha, você que sempre pagou seus impostos em dia, vá ao banco de sua preferência e peça 30% do seu faturamento médio mensal, porque nós vamos te fornecer capital de giro para você continuar vivo, para você continuar com o seu negócio. Pode estar fechado, mas não vai ser destruído. Você mantenha. Então, tem inúmeras empresas, restaurantes, bares, pequenas empresas, que estão sendo mantidas por esse capital de giro. E eles sabem o seguinte: assim que a economia reabrir, eles pelo menos mantiveram o fôlego, se mantiveram respirando, esperando o momento de sairmos desse período de isolamento e distanciamento social. Então, é um programa que também nós achamos que vai ter muito êxito. Esse programa demorou um pouco, porque você apanhar 3 milhões e 200 mil pequenos pagadores de impostos e adaptar um programa para eles não era simples. Nós lamentamos muito que tenha demorado tanto tempo a sair, mas ele foi para o Congresso, foi para a Câmara, foi para o Senado, voltou, mexemos nele até o final, leva um tempo, mas agora finalmente chegou e ele vai entrar. Esse programa eram 15,9 bilhões. Além disso, um segundo programa também importante, esse iria para empresas até 360 mil anual de faturamento, realmente são microempresas, a gente até aumentou o limite, o teto agora, mas depois lançamos um que é baseado no... Desculpe, o PRONAMP é
no FGI também, que é um fundo garantidor de investimentos que permite que o governo fique com os primeiros 20% de perda, na verdade, pode ir até 85% de perda, e os bancos fiquem com os 15% de perda. Nós sabemos que deve haver alguma perda nesse programa, mas a nossa responsabilidade é estender esses recursos. Isso explica até uma frase minha muito mal compreendida naquele vazamento de uma reunião ministerial, onde eu dizia, olha, as empresas grandes, nós vamos até ganhar dinheiro com elas. Agora, as pequenas não, a gente perde dinheiro. Isso em nenhum momento significava que nós não daríamos o dinheiro para a pequena. O que dizia era o seguinte, era justamente o contrário, que quando você emprestar para um gigante, para uma companhia aérea, uma coisa assim, o governo tem que dar uma satisfação à população, porque ele está salvando um gigante econômico. Então, ele tem que ganhar algum dinheiro para fazer isso. Então, nós desenhamos as debêntures conversíveis exatamente para isso. Eu salvo a empresa aérea, mas quando ela voltar a voar e ganhar dinheiro, o Estado ganhou dinheiro, aplicou recursos públicos e o governo ganha dinheiro com as empresas grandes. Já a pequenininha, não. Você vai dar dinheiro para milhares de pequenas empresas e algumas podem realmente morrer no caminho e não conseguirem pagar. Então, com as pequenas, a gente pode não ganhar dinheiro. Mesmo assim, daremos o crédito. Foi isso que eu estava falando. E aí deformaram completamente a frase, dizendo que a gente não dá dinheiro para os pequenos para não perder. Eu estava dizendo o contrário. Quando você dá para o grande os recursos, você tem que ganhar dinheiro para a população entender que você salvou um gigante, porque é importante. O Brasil precisa de companhias aéreas. O Brasil precisa. Nós todos vamos voar novamente. Meses nós estaremos todos voando. Nós vamos precisar dessas companhias. Não é porque ela é grande que nós não vamos ajudar. Nós temos que ajudar. Mas temos que explicar o uso dos recursos públicos. Então, ali nós temos que ganhar recursos. Vamos investir 100 e vamos ganhar 150, 200. Nós temos que ganhar recursos. Nós vamos botar as companhias para voar, mas nós seremos pagos por ter feito esse serviço de salvá-las. Já no caso do bar ou um restaurante, pode ser que esse bar não consiga mais se sustentar e não pague. E o governo vai perder dinheiro com alguns pequenos. Isso é o que eu estava falando. E, geralmente, o que a gente fala é deformado. Então, eu queria deixar também essa explicação para os senhores senadores e deputados. É importante que o Congresso, porque o Congresso tem sido um parceiro. Tudo que nós temos feito passa pelo Congresso. E o Congresso estuda, sugere, complementa. Então, isso nós fizemos a 4 mãos. Fazemos tudo isso a 4 mãos. Esse projeto mesmo do Pronamp, ele entrou aí no Congresso, passou por muitos senadores, passou por deputados, subiu, desceu e finalmente chegou agora. E depois nós tínhamos outro programa, esse programa a que eu me referi, do Pronamp, nós estamos botando 20 bilhões. Potencialmente isso pode chegar a 100, porque esses recursos são alavancados pelos bancos privados. Então, nós vemos que já chegamos a 1 trilhão. Já chegamos a 1 trilhão de recursos mobilizados. Isso é 2 vezes mais do que a média dos países emergentes. Isso é 10% acima dos países avançados, da média dos países avançados. Então, em nenhum momento, nós podemos concordar com as afirmações que o Brasil não se mobilizou, o Brasil não está protegendo sua população, o Brasil não se empenhou para salvar empresas ou empregos ou vidas. Nós consideramos isso uma visão muito injusta. Nós estamos trabalhando de manhã, de tarde, de noite nisso. O nosso Congresso, eu tenho dito, nós vamos surpreender o mundo, porque o nosso Congresso está trabalhando durante a pandemia. Acabamos de aprovar o saneamento. Né? Então, eu quero até terminar agora, completando minha meia hora, faltam 5 minutos exatamente para eu terminar minha meia hora. Eu quero terminar justamente falando dos próximos passos. Primeiro, nós estamos trabalhando muito próximos ao TCU e, da mesma forma, recebemos muito bem essa comissão de monitoramento do Congresso, porque nós queremos que a coisa seja bem sucedida. Nós queremos saber se está havendo algum desvio de recurso. Nós queremos saber se tem alguém se aproveitando dessa boa vontade do Congresso Nacional de colocar os recursos lá embaixo
para fazer malfeitos, para fazer desvio de recursos. Então, nós temos o maior interesse que haja maior transparência e o acompanhamento e o monitoramento desses recursos. Porque depois que a gente libera os recursos aqui, eles vão para os estados e municípios, o que está acontecendo lá embaixo é uma responsabilidade dos demais entes federativos. Depois que o recurso entrou no estado, o governador é o responsável pelo uso daqueles recursos. E depois que ele entra nos estados e nos municípios, a mesma coisa, os prefeitos são responsáveis pelos recursos. A população brasileira confia no Congresso, o Congresso e o Executivo liberam esses recursos descem, e agora a bola passa para os estados e municípios. E aí os governadores e os prefeitos têm que dar conta disso aí. E o Tribunal de Contas dos Estados. Os TCEs têm que ficar em cima disso também. Cabe a eles também acompanhar as contas dos estados, saber se esses recursos realmente estão indo para as áreas para onde eles foram liberados, ou estão sendo desviados para usos até eleitorais ou qualquer outro uso que não era o combinado. O combinado é que nós estamos combatendo uma pandemia. Esses recursos são para a saúde ou linhas suplementares. Por exemplo, as crianças estão em casa, está faltando, às vezes, o dinheiro para a merenda escolar. Então, se as crianças estão em casa, essa merenda escolar tem que dar um jeito de chegar lá. É uma responsabilidade do prefeito, com esses recursos que nós liberamos, fazer os recursos chegarem para as crianças. Da mesma forma, o transporte público, transporte urbano. As pessoas estão em casa, as empresas privadas estão com dificuldade de manter os ônibus em circulação, o prefeito tem que negociar com a agência de transporte urbano e acertar os termos. Mesmo que girem vazios os ônibus, eles têm que girar, porque amanhã você precisa visitar alguém, algum parente que está doente ou alguma coisa assim, ou providenciar uma ida ao hospital, e aí você não tem transporte público. Precisa ter o transporte público. Então, nós liberamos recursos, inclusive livres, para esse tipo de uso, e não justamente para aumento de salários. Foi uma das coisas que eu pedi ao presidente para vetar, com apoio da Câmara e do Senado, e isso aconteceu. O presidente Davi Alcolumbre, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente da Câmara de Deputados acabaram, numa reunião junto com os governadores, acabaram ratificando esse voto do presidente, esse veto, na verdade, do presidente, impedindo que o dinheiro da saúde virasse aumento de salário da máquina pública. Então, nós conseguimos isso. E isso é muito importante para garantir que os recursos realmente se dirijam para essas finalidades. Agora, os próximos passos. Nós vamos fazer uma extensão desse período de auxílio emergencial. Isso deve ser anunciado possivelmente hoje pelo presidente, está previsto que hoje o presidente anuncie. Eu não quero me alongar muito exatamente, que o presidente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas nós vamos, como a pandemia continua nos assombrando, nós vamos estender essa cobertura. Ao mesmo tempo, estamos conversando com são 190 associações empresariais que o nosso secretário de Competitividade e Produtividade, Carlos da Costa, contactou, recebendo pleitos que foram atendidos, ao mesmo tempo trocando protocolos de melhores práticas no mundo inteiro, e particularmente também os casos bem-sucedidos do Brasil, para que haja uma volta, um retorno seguro ao trabalho quando as autoridades liberarem. As empresas vão ter um papel decisivo nisso, quer dizer, o cidadão brasileiro sair de casa e for para o trabalho, ele tem que chegar no trabalho e achar as condições ideais, um protocolo instalado de preservação da saúde desse trabalho. E há setores muito bem-sucedidos. O setor de construção civil é o exemplo que nos vem à mente sempre, porque eram 55 mil trabalhadores, a última vez que nós conversamos, 2, 3 semanas atrás, eram 55 mil trabalhadores e tinha havido menos de 20 mortes. Então, os trabalhadores são protegidos, mantêm a distância regulamentar, almoçam em amplos espaços, de forma que não precisam estar próximos,
recebem instruções e ensinamentos sobre como se preservar e preservar seus familiares. Então, tiveram um sucesso extraordinário, tanto que trabalharam todo esse tempo com 93% da capacidade instalada, praticamente não sentiram o impacto da pandemia, porque as obras continuaram, caíram as vendas, mas a produção e a obra seguiu em andamento. Então, esse foi um exemplo muito bem sucedido, isso está se espalhando, todas as empresas estão adotando essas práticas agora, de forma que quando prefeitos e governadores, que são os responsáveis pela volta ao trabalho, eles é que comandam o ritmo, né? Assim que eles, aqui e acolá, à medida que forem liberando o retorno seguro ao trabalho, nós vamos estar anunciando, então, dentro de 2, 3 meses, nós vamos estar anunciando, assim que acabar o período emergencial, o auxílio emergencial que nós estamos estendendo, nós vamos estar anunciando os novos programas, o Programa Renda Brasil, o Programa Verde e Amarelo, programas sociais importantes para estimularem a retomada do crescimento. Agora, o Congresso tem os próximos 60, 90 dias à frente, exatamente como o período a que eu me referi, que nós vamos surpreender o mundo. O saneamento foi a primeira medida. Mas nós temos lá cabotagem, setor elétrico, gás natural, petróleo para sair de partilha para concessão, quer dizer, nós temos aí 3, 4, 5 grandes frentes de investimento para nós destravarmos juridicamente as fronteiras de investimento brasileiro. 15 segundos. Então, temos aí 60 a 90 dias para destravarmos a fronteira de investimento. Saneamento, cabotagem, setor elétrico, petróleo, gás natural, tudo isso aí. É nesse sentido que nós vamos surpreender o mundo. Daqui a 2, 3 meses, quando tivermos já realizada a volta segura ao trabalho, estaremos já disparando nossas ondas de investimento, exatamente por esse trabalho de aperfeiçoamento do marco regulatório, do marco institucional brasileiro, pelo Congresso. Então, essa é a nossa agenda de curto prazo, por um lado, o social com essa prorrogação do auxílio emergencial e, por outro lado, o destravamento das fronteiras de investimento brasileiro. Então, continuamos otimistas no sentido de que, e eu nem diria otimistas, continuamos realistas no sentido de que é possível o Brasil retomar as reformas estruturantes e o crescimento econômico antes do que a maioria dos analistas tem previsto. Obrigado. Obrigado, ministro.